Série Religiões, episódio 8, Protestantismo, parte 1. Segundo a maior vertente do cristianismo, o protestantismo surgiu no século XVI com a Reforma Protestante. Suas características centrais incluem a autoridade máxima da Bíblia, a salvação pela fé, o sacerdócio universal dos crentes e uma variedade de denominações como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, além das pentecostais e neopentecostais. O movimento criticou práticas católicas da época, como a venda de indulgências, e questionou a autoridade papal. Suas características principais são sola scriptura. A Bíblia é a única fonte de autoridade em matéria de fé e prática. Sola fide. A salvação é alcançada unicamente pela fé em Jesus Cristo, não por obras. Sola gratia. A salvação é um dom de Deus, não algo que se possa merecer. Solus Christus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos. Soli Deo Gloria. Todo louvor e glória são devidos exclusivamente a Deus. Sacerdócio universal. Todos os cristãos têm acesso direto a Deus, sem a necessidade de um sacerdote como intermediário. Sacramentos. A maioria das igrejas protestantes reconhece apenas o batismo e a Eucaristia, a ceia do Senhor. Origens e história. O movimento foi iniciado por Martinho Lutero, um monge agostiniano, na Alemanha Católica, quando ele publicou suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, o que resultou na separação de várias igrejas cristãs. Foi um movimento religioso, político e cultural que questionou erros percebidos na Igreja Católica, como a corrupção do clero e a venda de indulgências, esta a crítica central e o motivo imediato das 95 teses. A Igreja vendia cartas de indulgência que prometiam a remissão das penas temporais, redução do tempo no purgatório, em troca de dinheiro, muitas vezes para financiar obras luxuosas como a Basílica de São Pedro. Lutero rejeitou a ideia de que a salvação espiritual pudesse ser alcançada através de boas obras, doações ou rituais impostos pela Igreja. Ele defendia a doutrina da justificação pela fé. Questionou também o poder absoluto e a infalibilidade do Papa e da hierarquia eclesiástica, afirmando que a autoridade final em matéria de fé deveria ser a Bíblia. E também o monopólio da interpretação da Bíblia pela Igreja Católica, cujo texto estava em latim. Lutero defendia a livre interpretação da Bíblia por qualquer fiel e a traduziu para o alemão, permitindo que as pessoas tivessem acesso direto à palavra de Deus. Condenou a simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos e bens espirituais, bem como o nepotismo, o favorecimento de familiares em posições de poder. Afirmou que somente 2 sacramentos eram válidos, o batismo e a Eucaristia, por serem os únicos mencionados nas Escrituras. Opôs-se também ao celibato obrigatório para o clero e à veneração de imagens religiosas. As primeiras reações a essas teses foram uma mistura de apoio popular generalizado e condenação oficial por parte da hierarquia da Igreja Católica. Essas teses, inicialmente propostas para um debate acadêmico teológico, rapidamente se espalharam por toda a Europa. Lutero foi excomungado da Igreja Católica em janeiro de 1521 pelo Papa Leão X. Queimou publicamente uma cópia da bula papal que o excomungava.
A invenção da prensa móvel por Gutenberg facilitou a rápida disseminação das ideias reformistas em vernáculo. A chamada Alta Igreja do Protestantismo refere-se a correntes dentro do movimento, como o anglicanismo e o luteranismo, que enfatizam rituais, liturgia formal e tradições, mantendo similaridades com a Igreja Católica Romana. Esse termo contrasta com as correntes da chamada Baixa Igreja, de cultos mais livres, centradas na pregação e menos formalismo. Luteranismo. São as igrejas protestantes que adotam como pilares as teses defendidas por Martinho Lutero. No Brasil, as principais igrejas luteranas são a Igreja Evangélica de Confissão Luterana e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Calvinismo. Baseia-se nas ideias de João Calvino, que enfatiza a soberania de Deus, a predestinação e a salvação pela graça através da fé. Seus ensinamentos centrais são resumidos nos 5 pontos do calvinismo. Depravação total. O pecado afetou a humanidade de tal forma, tornando as pessoas incapazes de buscar a Deus por si mesmas. Eleição incondicional. Deus escolhe soberana e incondicionalmente quem será salvo com base apenas em sua graça e não em algum mérito humano. Expiação limitada. Cristo morreu para redimir especificamente os eleitos de Deus e não a humanidade inteira de forma geral. Graça irresistível. Quando Deus chama alguém para a salvação, essa pessoa não consegue resistir à graça divina e responderá pela fé. Perseverança dos santos. Aqueles que são verdadeiramente salvos por Deus permanecerão na fé até o fim, sendo mantidos seguros por Ele. São calvinistas a Igreja Presbiteriana do Brasil, a maior e mais antiga, a Igreja Reformada do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, entre outras. Anglicanismo. Surgiu na Inglaterra no século XVI, após o rei Henrique VIII romper com a Igreja Católica Romana, declarando-se chefe da Igreja da Inglaterra, em parte porque o Papa negou-se a anular seu casamento. Caracteriza-se por um equilíbrio entre elementos do catolicismo e do protestantismo, mantendo uma estrutura episcopal semelhante à católica, mas com supremacia do monarca inglês em vez do Papa. Dá ênfase nas escrituras e na tradição, na aceitação do batismo e da Eucaristia como sacramentos principais e na liturgia organizada pelo livro de oração comum, valorizando a autoridade das igrejas independentes em uma comunhão global. O anglicanismo chegou ao Brasil no século XIX, principalmente com imigrantes britânicos, e foi oficialmente organizado a partir de 1890 pela Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Entre nós, é conhecido por sua abordagem inclusiva, compromisso com a justiça social e diversidade teológica.